Muito bom dia, nação, e as notícias do Flamengo já estão chegando quentinhas para vocês aqui no nosso canal. E nós vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre os novos reforços do Flamengo, que inclusive tá aí. Matheus Uribe pode ser anunciado nas próximas horas pelo Flamengo. Meu amigo, é uma questão de tempo para ele poder vestir a camisa do Flamengo. Isso porque só falta apenas a esposa dele aceitar vir morar aqui na América do Sul, vir morar no Brasil. Era a única coisa que impedia dele vestir a camisa do Flamengo e provavelmente nós veremos Matheus Uribe vestindo a camisa do Mengão, que inclusive é um reforço pedido pelo técnico Vitor Pereira. Então nós vamos aqui analisar, vamos reagir. Já chega deixando seu like se você não é inscrito no canal e eu convido que você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todas as notícias do seu time do coração. E antes do vídeo eu quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, você vai precisar do celular e uma conexão com a internet. É só você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, vou deixar o canal aqui SBT Esportes e também SPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo está se preparando para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no domingo e vai ter muitas mudanças aí no time titular mais uma vez por conta da lesão do Mateuzinho. O X9 ainda não ligou, né? Não, ainda não. Depois o X9 liga, mas por enquanto sabe que o Mateuzinho não joga. Cadê? Após aliviar a pressão, o Fla voltou aos treinos visando a partida de volta contra o Vasco. Além da vitória, o jogo conseguiu elevar a moral dos jogadores e da comissão técnica na busca pelo equilíbrio. Mesmo ainda não sendo o time esperado pela torcida, o Flamengo acredita na união para engatar na temporada. Este é um grupo muito unido, um grupo que trabalha, um grupo que sofre uns pelos outros, entram para ajudar. Isso para mim é muito gratificante. Mas o rubro-negro terá que resolver o problema do departamento médico. Após a lesão de Mateuzinho, que depois de exame médico apontou uma fratura na tíbia do lateral, o Flamengo chegou ao 7º jogador que sofreu alguma lesão nesta temporada. Mateuzinho deve ficar fora por 3 meses. Além dele, o Flamengo também não conta com Felipe Luiz, Eric Pulgar, Davi Luiz, Bruno Henrique e Varela. Do time titular, apenas Santos, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não foram entregues ao departamento médico. Mesmo com desfalques, o Fla conta com um retrospecto bom diante do rival. O rubro-negro jamais perdeu um duelo de mata-mata para o Vasco após vencer o primeiro jogo. O time da Gávea venceu a primeira partida 6 vezes e em todas as oportunidades avançou de fase ou foi campeão na segunda partida. O jogo da última segunda-feira foi a 7ª vitória rubro-negra em confrontos de ida em cima dos vascaínos. Diante de um histórico positivo, o Flamengo espera manter a sequência e conseguir chegar à final do estadual. Qual será então, Venê? Você ainda não tem essa informação, é claro, mas você tem a sua opinião. Qual a sua opinião para ser a melhor opção ali pro lado direito do Flamengo, já sem o Varela e sem o Mateuzinho, 2 confirmações por questões clínicas? Exatamente. Boa tarde, Fernandinha Maia. Vamos lá. Não tem como a gente saber, até porque o Flamengo ontem folgou, ou seja, o Vitor Pereira nem sequer deu um treino ainda após vitória contra o Vasco. Hoje será o primeiro treinamento e aí ele terá quarta, quinta, sexta e sábado para preparar a equipe e definir quem será esse jogador que vai assumir ali a lateral direita ou a ala direita do Flamengo. 2 opções aí, Everton Cebolinha e Matheus França, como comentamos ontem. Aí, nesse caso, eu acho que eu escolheria o Cebolinha para o primeiro tempo. Sim. Dependendo do rendimento dele, mudaria de posicionamento, né? Porque ele pode jogar do lado esquerdo também. Se o Ayrton Lucas não estiver indo bem, bota o Matheus França. Eu acho que eu faria dessa forma, independentemente se o Varela conseguir se recuperar a tempo. Acho que o Varela não vive um bom momento, está se recuperando de uma lesão séria, que é a lesão no pubis, o mesmo problema que o Arrascaeta teve recentemente. Então, acho que o Varela eu não colocaria, o Wesley muito menos, que está se recuperando de uma lesão muscular há muito tempo. Então, eu fico aí entre Everton Cebolinha e Matheus França. Talvez no primeiro tempo Cebolinha e no segundo tempo Matheus França. Ô, Lucas Pedrosa, eu acho interessante o seguinte... a conversa, na verdade, a vontade do Vitor Pereira é melhorar a parte defensiva, mas acaba que respinga na parte ofensiva. Existia um quarteto fantástico e esse quarteto teve que ser desfeito para ele
colocar em prática o que ele queria defensivamente, que são os 3 zagueiros. E aí, Pedrosa, o papo era, então tá na hora do Arrascaeta sentar no banco, o Everton Ribeiro sentar no banco. De fato, o Everton tá sentado por lá 2, 3 jogos já, né, Vene? Sim. E o Arrascaeta não sentou no banco. E agora voltou a brilhar de forma individual, voltou a ser o Arrascaeta, não voltou a ser o Arrascaeta de antes, mas Voltou chegou a ser perto decisivo. de ser decisivo, É isso aí. exatamente. E aquele torcedor que pedia pra ele sentar no banco, será que ele mudou de ideia? Você vê como o futebol é engraçado, né? É porque aí você tem que olhar o estilo de jogo do próprio Flamengo. Esse Flamengo que você citou, do Quarteto Fantástico, era um time que construía muito por dentro, com a aproximação dos jogadores, passes curtos, a ultrapassagem do Gabigol e do próprio também Pedro. Hoje você tem um Gabigol jogando praticamente como meia, e o Arrascaeta na esquerda e o Gabigol na direita. Então você tem um outro Flamengo que tem 2 meias, o Gabigol cola muito na direita para poder dar o apoio ao lateral, que no caso vinha sendo o Mateuzinho, e nesse jogo, pelo que o Vene falou, pelo que ele entende, pode ser o Everton Cebolinha, e na esquerda o Ayrton Lucas junto com a Arrascaeta. Então é um Flamengo que joga muito pelas pontas, centralizando bastante essa superioridade numérica nas pontas. Então assim, cara, o torcedor que pediu um Arrascaeta no banco, não faz sentido, porque ele é o maior craque do Flamengo nos últimos anos, sem dúvida alguma. Tem Gabigol, tem Pedro, tem o Everton Ribeiro, mas o cara do Flamengo nos últimos 2 anos tem sido o Arrascaeta. Então, assim, é uma nova forma de jogar que o Vitor Pereira vai ter que, cada vez mais, não são 2 jogos, 3 jogos que vai fazer isso, ser 100% positivo pro Flamengo. E nessa partida contra o Vasco, faz sentido também ele colocar o Everton Cebolinha ou o Matheus França. Por quê? Com as ausências, você continua jogando pelas pontas, ganhando superioridade numérica e mantendo o estilo de jogo. Agora, você tem que se preocupar lá atrás, porque uma coisa é você ter o Mateuzinho, que é lateral de ofício, e ele tem um papel defensivo muito melhor do que o Everton Cebolinha e do que o próprio Matheus França. Mateuzinho, você tem informação, você tem atualização em relação à lesão dele? É o que a gente já falou, vai ficar pelo menos 3 meses longe dos gramados, ou seja, 90 dias aí sem o Mateuzinho. Não tem o que fazer. Tempo, né? Varela assume essa titularidade, aí tem o Wesley, que vai ser o reserva direto dele, e o Flamengo vai em busca aí de uma contratação para essa lateral direita. É isso. O mercado vai ficar agitado agora com o Flamengo. E o Wesley buscando... não tá pronto para encontrar o Vasco? Não tá pronto. O Wesley, hoje ele pode fazer um trabalho de transição com o grupo. Mas hoje é o quê? Quarta-feira. Tem o quê? 2 meses que ele se machucou? Ele teve uma grave lesão na parte anterior da coxa direita de grau 2. Então, assim, foi uma grave lesão muscular e isso tem que ser levado em consideração. Eu não acredito no Wesley sendo titular no domingo, muito pelo contrário. Se ele for relacionado, já é uma conquista para o departamento médico do Flamengo. Ô Pedrosa, o Pedro foi eleito o Rei da América pelo jornal El País do Uruguai. Ele venceu a disputa com 68 votos. O Arrascaeta foi o segundo colocado, com alguns votos que eu não sei, que o TP travou. E eu não decorei, gente, o número de votos do Arrascaeta, tá? Ah, vai rodar, né, Marcelo? Marcelo, meu amigo, 4 votos a menos. Deve ser. Que o Arrascaeta teve que o Pedro. E o atacante do Flamengo foi artilheiro da Libertadores. Ele já tinha vencido. Foi ele que deu o anel, o anel. Não, o teu não. O anel da Libertadores. Eu não dei o anel pra ele. 12 gols o Pedro fez Mas você, aqui no programa, você deu o anel. Sim, eu daria o anel da Libertadores pro Pedro. Muito bem. E ele também foi o rei da... Dá uma confusão, né, nessa questão, né? Porque todo mundo acha que o Rei da América é quem ganhou o anel. E não é, né, Pedrosa? Não, é o jornal uruguaio, porque isso é um prêmio muito, muito consolidado. O anel da Libertadores Antigo, né? é dado pela Comebol. Não é o caso desse Rei da América, mas assim, tá coberto de razão. Tem um Pedro. ponto aí, Qual? não sei se a produção viu. O empresário do Arrascaeta fez um post enorme nas redes sociais vimos essa fofoca. reclamando, achando injusta a escolha do Pedro. Ah, mas aí... Que isso, Vene? É sério, a produção pode ver aí. E o Arrascaeta falou alguma coisa? Não, o Arrasca não. É porque também o Arrascaeta é o quê? É parceiraço do É o Pedro. uruguaio. Então, tipo assim, lá pro empresário do Arrascaeta, ele deve achar que deve ser uma obrigação do Uruguai valorizar seus jogadores. São e tal. jornalistas que votam, né? Não faz sentido, né? O Pedro realmente foi o melhor jogador da América no ano passado. Mesmo assim, não acho certo o empresário fazer isso. Não, É nem errado. eu. Acho Independentemente totalmente que seja do Uruguai. Até porque a gente está falando de 2 jogadores que são companheiros de mesmo clube time. atualmente. Se fosse um rival, eu poderia até tentar entender. Eu até entendo, se fosse um rival. mas- Agora o cara ser colega... Pô, Imagina só que vocês estão concorrendo a um prêmio. Não vocês existe dois. isso, pô. E aí o Vene pede pra você. O empresário do Vene vai lá, absurdo, o Pedrosa ganhar. Nem o Arrascaeta deve estar preocupado com isso, Fernando. Não, tem novidades do Ângelo no Flamengo, Vene? Então- Você não chegou aqui a contar
o pedaço da história em que ele fala, putz, eu vou ficar no Santos. Você não chegou a contar aqui. A gente não comentou esse assunto aqui, porque foi na sexta-feira à noite, a gente ficou focado no clássico Flamengo e Vasco. Vamos lá, na sexta-feira à noite, o Ângelo deu um novo capítulo a essa novela, dizendo publicamente que não queria aceitar a proposta do Flamengo. O Ângelo, na sexta-feira à noite, ele deu um novo capítulo a essa novela, dizendo que não gostaria ou não iria aceitar a proposta do Flamengo. Muita gente achou que depois desse capítulo, a novela iria chegar ao fim, muito pelo contrário. Conversei com o Marcos Braz hoje, ele disse, Vene, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Continua tentando o atacante Ângelo, eles devem aumentar a proposta. Algo eles vão fazer para tentar mexer com a cabeça do jogador. Outro ponto nessa novela é o seguinte, a empresária do Ângelo não gostou nem um pouco da forma como o Flamengo iniciou as conversas. Lembra aqui que a gente disse que o Flamengo autorizou um agente, um intermediário a conversar com o Santos? Ela, teoricamente, foi a última a saber, ela não gostou nem um pouco dessa postura e, obviamente, vai dificultar ainda mais. O que eu posso falar para você, torcedor do Flamengo? Ângelo, o Flamengo ainda não desistiu, continua tentando. Vene aí o Arthur do Bragantino, que é o nome especulado que a torcida tanto queria. Nesse momento, o Flamengo não tem nenhuma negociação para tentar a contratação do Arthur do Bragantino. O jogador que eles querem continua sendo o Ângelo dos Santos. O Arthur é mais pronto do que o Ângelo. Outro nome. É mais jogador do que o Ângelo hoje. Pode ser que o Ângelo se torne um belíssimo jogador e melhor até do que o Arthur. Mas hoje seria maravilhoso pro Flamengo trazer o Arthur. Eu falei aqui, eu brincava aqui. E é mais barato, inclusive. O Arthur, eu acredito que seja mais barato que o Ângelo. Eu brincava aqui do João Gomes de ir pro Lyon para poder, né, um dia talvez no Botafogo, e depois eu vi por que ele já tinha fechado com o Wolverhampton, e é uma questão de palavra, né? Uma questão de palavra do João. E ele falou, não, eu já conversei lá, eu vou pra lá. Eu achei legal, porque é difícil a gente ter essa atitude no futebol, né, Vene? Sim. Essa coisa da palavra ter mais valor do que qualquer papel assinado. E a questão do Ângelo é mais até do que isso. É uma questão de gratidão que ele tem pelo clube que formou ele, que é o Santos. Eu achei bonita o movimento do menino, achei legal a atitude doÂngelo. Eu achei uma estratégia super correta. Sabe por quê? Pode ser ingênuo da minha parte, tá? Sabe por que foi uma estratégia correta? Você acha que foi uma estratégia? Acho que foi uma estratégia. Por quê? Caso aconteça de ele jogar no Flamengo um dia, ele vai mostrar pro torcedor do Santos o seguinte, olha só, eu dificultei ao máximo, mas o Santos hoje não me dá o que ele pode pensar, um projeto para a carreira dele. O que o Santos está disputando atualmente? Não. Corre risco de ficar fora da Copa do Brasil ano que vem. E assim, o Ângelo está recebendo uma proposta, financeiramente falando, muito melhor do que ele recebe atualmente no Santos. E ainda tem um projeto, porque no Flamengo, o Flamengo ele vai dar a chance de disputar os títulos grandes. O Santos hoje não dá essa oportunidade para ele. E ele ainda teve um clima pesado com a torcida do Santos. E a estratégia qual é? A estratégia é dificultar ao máximo, ele dizer para a torcida do Santos, olha, eu estou dificultando, vai chegar um determinado momento que, caso aconteça de ele jogar no Flamengo, ele falou, cara, não teve jeito, eu dificultei ao máximo, eu pensei em ficar no Santos, mas chegou uma hora que o Santos quis me negociar. E o Santos quer vender o Ângelo, o Santos precisa de dinheiro. Então, é uma estratégia do jogador e da empresária dele. Tem um outro viés também. Fernanda Maia, o Flamengo não negocia com nenhum jogador, com nenhum clube, depois que tem o ok do jogador. A verdade é essa. E foi isso que me explicaram no Flamengo. Vene, poderia ser o Messi, poderia ser o Cristiano Ronaldo. Você é uma pessoa inteligente. Se a gente está negociando já com o Santos, é porque a gente já sabe que o jogador toparia a proposta. Tá, então, nação, os comentaristas falando sobre o Flamengo, sobre Matheus Uribe e também sobre o Ângelo, sobre essas negociações que estão acontecendo nas internas do Flamengo. Então nós vamos aqui ficar de olho para trazer as informações para você, por isso deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.